Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui comigo no canal do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema aí dando sequência à nossa série dos 10 desperdícios que estão envolvidos aí no mundo da construção. Eu vou falar para vocês sobre desperdício de processamento, né? E vou falar também como é que a gente pode encontrar esse desperdício, o que ele atrapalha, quais são as principais causas desse desperdício no seu projeto, na sua obra, na sua empresa, porque a gente vai falar também das áreas administrativas, aí esse desperdício também é encontrado em a maioria dos processos administrativos que a gente conhece, e também quais são as alternativas que a gente tem hoje em dia, né, falando aí do Lean tradicional e como é que a gente tem trabalhado aí com o Lean Construction e o que a gente tem falado aí sobre o Lean Construction 4.0, ou seja, algo já de 2020, super atual, com as novas metodologias que o Lean Construction tem trazido e propagado no mercado, e como é que a gente faz também para atuar com foco nesse desperdício e também nos demais, porque a gente, quando atua num desperdício, muito provavelmente a gente vai atuar em mais de um, né? Vários, muitas vezes, e quais são as alternativas que a gente tem para reduzir esse desperdício, se não eliminá-lo aí de uma vez por todas com essas metodologias, essas ferramentas do Lean Construction 4.0 de 2020, super atual aí para vocês. Então, me acompanhe até o final que esse vídeo pode ser interessante para você. Bom, então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Existe aí um desperdício, né? A gente está falando do terceiro, eu já falei do desperdício de superprodução, o segundo desperdício que eu falei foi de transporte, e agora a gente vai falar do processamento em si, né? São desperdícios que estão ligados aos processos, às atividades, né? Ao passo a passo do que as pessoas fazem nos seus respectivos dia a dias de trabalho. Quando a gente fala no desperdício de processamento, né, muita coisa a gente acaba analisando primeiro, né, se a empresa tem algum certo modelo, algum certo padrão, uma certa forma de fazer algo, né, de tocar um processo, para que a gente consiga analisar esse processo e diante desse passo a passo verificar onde é possível se padronizar, onde é possível se achar algumas alternativas de melhoria e verificar quais são os três pilares principais, né, que estão embutidos em qualquer tipo de desperdício, que fazem com que um desperdício possa ser descoberto dentro de uma atividade, dentro de um processo, né? Qualquer atividade, qualquer processo pode ser dividido de três formas, vamos chamar assim. Primeiro, se a gente for olhar numa pizza, né, dividir a pizza aí em três pedaços, né, o primeiro pedaço é um desperdício que geralmente agrega valor para aquilo que eu faço, mas ele não é necessário. A gente pode até fazer de tudo para tentar reduzi-lo, ou seja, é uma atividade que agrega valor, mas ela não é necessária. Mas mesmo assim é um desperdício. Então, para essas atividades que não agregam relativo valor para o meu produto, para o meu serviço, para o meu processo em si, eu chamo ele de desperdício necessário, que é, por exemplo, ter que caminhar de um lugar para outro para buscar uma impressão, ter que levar um produto né, da base de um prédio para cima de um prédio, porque aquele produto tem que estar naquela posição, naquele momento, nessa logística em si. Eu preciso que esse produto seja levado, obviamente, né, do subsolo, por exemplo, ali até uma certa altura do prédio, porque ele vai ser implementado, sei lá, no 10º andar, mas esse é um desperdício que faz parte da logística, ele não agrega valor para o produto. O cliente não está disposto a pagar para levar esse material até lá. Está disposto a pagar pelo prédio pronto, né? Mas ele faz parte aí, é um desperdício necessário. A segunda parte do bolo, né, são as atividades que são 100% desperdício. E esse desperdício de processamento, muitas dessas atividades que a gente faz de maneira incorreta ou faz daquilo que deveria fazer, mas que não precisa ser feito, enfim, ele aparece de diversas formas, eu vou falar aqui nesse vídeo. São desperdícios no processo e a gente precisa estudar o processo. A gente precisa desenvolver formas diferentes de enxergar o processo
para que a gente consiga, ao enxergar o processo, analisá-lo nessas 3 atividades, para saber em qual dessas 3 atividades esse desperdício cabe e poder achar alternativas para reduzir ou mesmo eliminar. E a terceira parte da pizza é a parte que agrega valor, né? Então, para qualquer atividade eu tenho uma parte que agrega valor, que é a menor de todas. Eu tenho uma parte que é o desperdício em si, que é muito grande. E em muitas atividades eu tenho um desperdício necessário que eu preciso fazer, ele está embutido no meu processo, eu acabo tendo que pagar por ele, porque eventualmente eu tenho que utilizar aquela atividade, fazer daquela forma, enviar alguns e-mails, ter aprovações, ter conferências, algumas coisas até dão um certo retrabalho, mas existem algumas empresas que consideram aquela conferência um retrabalho de você ter que enviar para uma outra atividade para fazer uma verificação, alguma coisa assim, embora seja um retrabalho, né? Algumas empresas embutem isso no valor do serviço ou do produto e tal. O cliente, obviamente, acaba pagando por isso, mas a gente tem que analisá-lo como um desperdício. Então, o desperdício de processamento, de uma maneira bem simples e rápida, é dessa forma que a gente vai enxergar. Como é que a gente consegue avançar um pouquinho mais e sair só da esfera, né? Sair da esfera somente do desperdício para olhar esse desperdício de cima com uma lupa um pouco maior? Existem aí, hoje em dia, né, que a gente está chamando de Lean Construction 4.0, que é o Lean Construction atual, com as atuais ferramentas, com as atuais metodologias e abordagens, inclusive de implementação em projeto. Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse canal, porque é o que mais tem dado resultado, o que mais tem trazido diferenciais para algumas construtoras tem sido a escolha da abordagem de implementação da excelência operacional, e o Lean está lá dentro, né? Mas voltando aí para o desperdício de processamento, o que a gente quer é usar diversas metodologias ou abordagens ou técnicas, cada empresa chama de um jeito, para poder trabalhar esses 10 tipos de desperdício e ao mesmo tempo não tê-los nos processos, ou reduzi-los, ou eliminá-los. Obviamente, ninguém quer ter desperdício num processo. E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai analisar um processo, vai analisar uma obra, um projeto, né? Vou falar desde o início, né? Quando a gente pega uma obra para iniciar o Lean, com foco no Lean tradicional, muitas vezes uma das abordagens que se existe é você fazer um projeto piloto, aquela técnica da cebola que a gente chama, né? O projeto piloto faz lá alguns workshops Kaizen, workshop de melhoria de produtividade, prazo, vê-se um monte de atividades, padroniza-se algumas coisas, trabalha-se com 5S, o foco é produção e principalmente logística, o que está mais em torno da produção, e replica-se isso, fazendo com que as coisas com a cultura da empresa funcionem e sejam montadas, estruturadas com o tempo. Essa é uma abordagem que se tem, na minha opinião não é a mais eficiente hoje em 2020, pelos últimos anos dos projetos que a gente tem feito e os resultados que a gente tem obtido. Existem outras abordagens que uma delas é começar a desenvolver um programa de excelência desde o início com o Lean lá dentro, o Lean Construction lá dentro, e já se começar a obra desde o início com uma abordagem lá, né, de ganhar a obra e de se montar a estratégia da operação, que é uma das primeiras metodologias que na nossa abordagem em OPEX é o que a gente faz para se pensar a obra antes mesmo da gente ganhar, ou muito próximo, né, de se participar de uma concorrência, ou de se pegar um investimento para se fazer um prédio, uma obra, uma ferrovia, enfim, é uma das metodologias que a gente utiliza antes da obra iniciar, assim como a Lean Project Design, para que a gente consiga esclarecer alguns temas, montar cenários, ver risco, custo, toda a parte financeira principalmente, e uma série de outras coisas, principalmente os cenários, né, da operação, como é que esse negócio vai funcionar. E aí, onde é que está? Quais são esses diferenciais da gente poder olhar com a lupa esse desperdício de processamento já desde o início? Uma das coisas que a gente vê e a gente faz, né, nessa nova abordagem do Lean 4.0 é poder analisar já desde o início, com uma ferramenta, né, muito simples até, a voz do cliente dentro da estratégia de operações. Sabendo enxergar a voz do cliente, sabendo determinar a voz do cliente ao longo do projeto e enxergar o que ele gostaria de ter lá no final, trazendo isso
para o início lá da estratégia de operações, a gente consegue detectar um monte de coisas que vão determinar com que os processos possam ser alinhados com os entregáveis certos. Existe, por exemplo, uma ferramenta chamada Swimlane que a gente usa, outra é o mapa de gestão de processos e interface, para que a gente modele isso no tempo e para que a empresa possa cortar esse período da obra, independente seja 2 meses, de 3 em 3 meses, cada empresa faz de um jeito, e padronizar na medida do possível, principalmente os processos, tanto os processos produtivos, né, e de logística, que são os agregadores do produto, da obra em si, quanto também as interfaces com os processos administrativos. Porque uma construtora, quando ela começa a crescer, ela vai implementar o Lean em uma obra, em 2, em 3, e ela quer que isso se propague, e quando ela faz obras diferentes, isso precisa se propagar, inclusive de uma maneira distinta, porque uma obra, por exemplo, de uma ferrovia ou de um prédio, ela é diferente de uma obra de uma ponte, de uma obra com menos elementos repetitivos, enfim. Existem abordagens diferentes para obras diferentes e a gente coloca isso dentro de um programa de excelência operacional. E a gente entendendo a voz do cliente, trabalhando dentro da estratégia de operações, a gente consegue fazer 2 coisas que eu gostaria de... Eu estou saindo um pouquinho aqui do assunto desperdício, mas a gente vai voltar nele muito especificamente daqui a pouco, então me acompanha aí. A gente faz toda essa abordagem desde o início para que a gente comece a obra também do início, já com a estratégia de operações, envolvendo as pessoas, criando multiplicadores, já trabalhando top-down, porque se o CEO da empresa ou o dono de uma construtora e os diretores e os gerentes não quiserem com que essa abordagem dê certo, muito improvavelmente não vai dar. Então, para que você consiga ganhar os gestores já desde o início, você já precisa começar com as metodologias certas, de preferência numa obra que esteja antes de começar, para que as metodologias possam ser exercitadas desde o início e as pessoas possam aprender na ordem certa. Porque se eu uso a técnica da cebola lá, né, da abordagem tradicional de se começar com um workshop de produtividade ou alguma coisa assim, que a gente chama de workshop Kaizen, e fazer isso proliferar, dá resultado? Dá certo? Dá, só que leva muito mais tempo. As pessoas não são ganhas desde o início, e acreditar que aquele resultado que foi dado naquela obra que é específica, que tinha uma condição de holofote muito grande ali, que vai se propagar da mesma forma para as outras obras da empresa, se dá crédito demais a algo que provavelmente não vai acontecer, porque as pessoas são diferentes. Isso eu já vivenciei na prática com várias construtoras, então vá por mim, a gente já fez aí mais de 60, exatamente 64 projetos, estamos indo aí para quase 70 esse ano, se Deus quiser, e como esse número nos trouxe bagagem para a gente poder falar e discernir sobre algumas coisas, a gente também tem que trazer para você aqui o que a gente viveu na prática. Então, estratégia de operações primeiro, depois um Lean Project Design, caso for a empresa estiver começando praticamente do zero aí, e aí começam-se as abordagens numa sequência lógica com as demais metodologias. E como é que a gente volta para o desperdício de processamento? Quando a empresa... A maioria das empresas que a gente entra, ela já tem um sistema de gestão ou um sistema operacional, muitas vezes, ela já faz obra, ela já sabe trabalhar. Mas como é que a gente trabalha esse desperdício de processamento que não está só ligado com a operação, com a produção, com o fazer, com a obra em si? Está ligado também com os processos administrativos, porque os processos administrativos têm muito retrabalho, muita espera, muito atraso, outros desperdícios que também fazem com que esse desperdício de processamento saia errado. E aí os processos saindo de forma errada, dá-se retrabalho, dá-se espera, então um desperdício acaba puxando o outro. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Adotando uma abordagem tanto Lean quanto ágil, ou seja, nem sempre eu preciso ser Lean para ter resultado, tá? Muita gente pode criticar essa minha fala agora, mas eu também já vivenciei projetos na prática onde ser ágil, né, o que a gente chama de agile, técnicas de rapidez, de velocidade, nem sempre elas batem com as metodologias e o mesmo formato de pensar Lean para algumas obras. O que a gente faz com a metodologia de estratégia de operações é ser ágil e ser Lean
com as metodologias certas para que nos processos as interfaces tenham o menos ou o mínimo de desperdício, principalmente de processamento possível. As documentações sejam feitas corretas, as interfaces tenham boas conexões. A gente sabe que existe um grande problema nas construtoras, e quanto maior os projetos, mais esse problema é acentuado, né? Que é você colocar um time para fazer um certo orçamento de uma obra, e esse time primeiro, não está envolvido na obra 100%, que as pessoas se trocam, e nesse passar de bastão acontece, né, muitos problemas, e serem pessoas que também não vão tocar a obra, porque o time da obra, como vai crescendo com o passar do tempo, muitas vezes essas pessoas também trocam. E aí elas não vivenciaram isso que foi pensado na estratégia de operações. Como é que elas vão absorver isso durante a estratégia de produção e logística, que a gente utiliza essa metodologia, né, estratégia de produção e logística, quando a obra já começou, para a gente poder alinhar esses cenários que foram desenvolvidos aqui com o que está acontecendo na prática e poder fazer esses cenários serem desenvolvidos para daí sair o planejamento puxado, a programação do TACT, a forma de gestão, a forma de controle da rotina e uma outra série, né, das próximas metodologias que a gente vai implementar ao longo de uma obra até que a obra seja entregue com qualidade, de preferência no prazo, de preferência com os custos, né, reduzidos, com poucos desperdícios e com os resultados aí que você que está me olhando aí, né, me assistindo, de uma construtora consegue enxergar. Por que eu sair um pouco aí só da esfera do desperdício? Para te mostrar que um desperdício ele pode ser visto como uma forma micro, né? Ou você pode analisá-lo de uma forma mais macro, já pensando em algo muito maior, que é um programa de excelência que você vai implementando metodologias com seu time e que aos poucos isso vai sendo padronizado de forma lean e de forma ágil na empresa para que você já reduz os desperdícios e já atue ao mesmo tempo dando resultado. Isso funciona muito mais do que você pegar 1, 2, 3 processos ali de uma obra, fazer um workshop Kaizen, utilizar aí de time, de força, de holofote, de recurso para que aquilo dê certo. Dá certo, já falei, não tem abordagem errada, mas você vai gastar muito mais energia para proliferar e padronizar algo depois de implementação no futuro. Por quê? Porque nem sempre as pessoas que vão estar envolvidas lá na obra vão ser as pessoas que vão propagar isso na empresa e também vão ter entendido o que a corporação precisa ter, o que a empresa precisa pensar como negócio. Afinal de contas, né, só para terminar esse vídeo, para ele não ficar extenso, no final das contas, o que eu quero fazer como mentor ou como consultor, levando essas metodologias, não é apenas levar a metodologia ou a ferramenta. Porque a metodologia e a ferramenta é o de menor, né? É o de mais simples e qualquer pessoa tem condição de aprender e aplicar e fazer. O que eu geralmente procuro fazer é para que as pessoas entendam tanto a base do Lean quanto outros conceitos que a gente precisa moldar dependendo da cultura da sua empresa, dependendo da cultura dos seus gestores, do tipo de obra que você tem, para que esses modelos diferentes possam ser vistos como negócios diferentes. E aí tem muita coisa das pequenas empresas, né, e das médias que a gente exercitou em termos metodológicos nos últimos 3, 4 anos, que a gente levou para a construção e funcionou muito bem. Né? Tem coisa lá dentro da estratégia de operações, tem algumas coisinhas lá dentro da estratégia de produção e logística. Por que funciona? Porque quando uma empresa nova, que não é do mercado da construção, começa, né, quando a gente enxerga uma empresa iniciando, e a gente já sabe que as pequenas e médias empresas possuem a capacidade incrível de alavancar um negócio muito mais rápido do que uma obra, né, tem esse histórico de alavancar, porque a curva de uma empresa precisa ser mais rápida, principalmente quando ela é uma startup que quer ser vendida ou alguém está investindo dinheiro para tirar resultado. Então todos esses conceitos de agilidade, do Lean e de algumas metodologias, a gente exercitou em umas pequenas e médias empresas, isso funcionou, desenvolveu-se várias metodologias e ferramentas e algumas delas a gente trouxe para a construção. A mesma coisa a gente está fazendo com a construção, né? A construção está devolvendo para a indústria ou para outras indústrias, vamos chamar assim, para outras áreas, diversos conceitos que para ela tem funcionado muito bem ou funcionou nos últimos anos e que a indústria não havia pensado, ou uma empresa do varejo não havia pensado, uma empresa de serviço não havia pensado. Então o que eu tenho feito pessoalmente nos últimos anos
alinhado cada vez mais essas metodologias e ferramentas e descoberto coisas novas para entregar para os meus clientes, algo para fazer com que eles saiam da caixa, para que eles não fiquem pensando exclusivamente nos 10 desperdícios voltados para o Lean tradicional, que é o Lean da produção, que é o Lean com foco na logística, que é o Lean focado apenas na obra. Existe um ganho potencial muito grande e as empresas que descobrem isso, desenvolvendo um programa de excelência operacional e dentro da sua cultura, dentro do seu gás, daquilo que ela quer fazer, se ela consegue determinar e padronizar, né, de preferência, um programa onde ela consiga acertar os passos para o tipo de obra e o tipo de metodologia para o tipo de obra e numa sequência lógica, ela vai ganhar muito mais dinheiro, os resultados vão vir muito mais rápido do que se eu ficar pensando apenas nos desperdícios. Os desperdícios estão aí porque são a base do Lean. E eu vou falar dos 10 e nos próximos eu também vou trazer outros assuntos que estão envolvidos com desperdícios, porque eu preciso fazer com que você que está aí do outro lado da tela não só entenda do desperdício em si, porque ele é muito importante e ele é a base do Lean, né? O desperdício, o 5S, a estabilidade, a padronização são a base do Lean. Mas o que para a construção ou para outras áreas já se fez e como é que a gente pode pensar diferente em algo, juntando metodologias, abordagens e assim por diante, para olhar uma empresa referente ou um projeto como se fosse um negócio e aí sim pensar no desperdício como algo a ser eliminado, reduzido a algo mais micro. Se eu penso dessa forma, eu olho o meu projeto como uma empresa e olho a parte separada de custo. Em tudo eu consigo ver desperdício e fica muito mais fácil eu alinhar processos administrativos de uma maneira horizontal, que é a forma como a gente trabalha, e os processos de produção e logística, que são os dois principais aqui em cima, terem as interfaces que a gente vai fazer, vai construir, vai padronizar com os demais processos da empresa. Não sei se todo mundo captou aí o que eu quis dizer nesse vídeo, né? Existem conceitos super avançados que eu falei aqui para Lean Construction que inclusive muitas empresas não têm ainda no Brasil, mas é necessário a gente já começar a falar sobre eles. Eu tenho uma missão, uma meta pessoal que é levar conhecimento para o Brasil, eu faço questão de fazer isso, estou fazendo isso aqui no canal hoje justamente para divulgar esses conhecimentos. Espero que você esteja me acompanhando. Comenta aí no canal, comenta aí nesse vídeo ou em outros vídeos o que você acha disso, qual é a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comunize essas informações para a gente poder fazer esse e outros vídeos chegarem a mais pessoas, para a gente fazer discussões mais amplas, para que você que está me ouvindo aqui possa inclusive participar de algum summit comigo que a gente vai promover esse e nos próximos anos, alguma imersão que a gente vai fazer, algum workshop, os treinamentos online que a gente vai já colocar no mercado. A gente está preparando muita coisa boa para vocês que estão aí do outro lado e a gente espera que essa reciprocidade também venha, né, da parte de vocês para que a gente cresça junto, consiga levar mais coisa para vocês, traga mais coisas de aprendizado e a gente vai aprendendo juntos e trocando informação. É esse o nosso intuito aqui do IOPEX, é o meu intuito inclusive pessoal de poder levar um pouco aí do conhecimento das experiências que a gente viveu e contribuir para que esse Brasil, essa área da construção cresça obviamente como a gente esperava, tá ok? Eu fico por aqui, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, eu aguardo você nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais, tchau, tchau!